Olá, hoje partilho com vocês uma das minhas leituras do momento. Vou ler um pequeno extrato do livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. O que também salvara Lori é que sentia que se o seu mundo particular não fosse humano, também haveria lugar para ela, e com grande beleza. Ela seria uma mancha difusa de instintos, doçuras e ferocidades, uma trêmula irradiação de paz e luta, como era humanamente, mas seria de forma permanente, porque se o seu mundo não fosse humano, ela seria um bicho. Por um instante então desprezava o próprio humano e experimentava a silenciosa alma da vida animal. E era bom. Não entender era tão vasto que ultrapassava qualquer entender. Entender era sempre limitado. Mas não entender não tinha fronteiras e levava ao infinito, ao Deus. Não era um não entender como um simples de espírito. O bom era ter uma inteligência e não entender. Era uma benção estranha, como a de ter loucura sem ser doida. Era um desinteresse manso em relação às coisas ditas do intelecto, uma doçura de estupidez. Mas de vez em quando vinha a inquietação insuportável. Queria entender o bastante para pelo menos ter mais consciência daquilo que ela não entendia. Embora no fundo não quisesse compreender. Sabia que aquilo era impossível. E todas as vezes que pensara que se compreendera, era por ter compreendido errado. Compreender era sempre um erro. Preferia a largueza tão ampla e livre e sem erros que era não entender. Era ruim, mas pelo menos sabia que se estava em plena condição humana. No entanto, às vezes adivinhava. Eram manchas cósmicas que substituíam entender.